bem-vindos ao Tapas no Flow. A gente recebe tapa todo dia, a gente toma tapa todo dia, de todas as formas. Por que não dar um tapa do bem, um conselho para que a gente possa ajudar vocês a se guiarem por esse mundo da melhor forma, igual a gente tenta fazer todo dia. E o tema de hoje, o tapa de hoje, é sobre comparação. Eu acordei hoje, abri meu celular, hoje é feriado enquanto a gente grava aqui, abri meu celular e simplesmente vi que tem muita gente viajando e eu estou aqui gravando, trabalhando. Falei, eu podia estar numa praia. Olha que vida maravilhosa, a pessoa tomando café da manhã com a família. Ou seja, já veio o efeito da comparação quando você abre o celular. E esse tema a gente vai falar aqui porque normalmente ele pode estar te minando e te tirar de uma zona muito boa para uma zona de comparação em que você simplesmente para de agir. Exatamente. E o que acontece? A gente olha no celular o palco das pessoas. A gente não sabe o que está passando nos bastidores, a gente sabe do nosso bastidor. Aí quando a gente se compara, a gente vê a pele perfeita, a pessoa sempre malhando, como se ela tivesse uma vida maravilhosa, uma mesa sempre perfeita, porque a gente só posta o que é positivo, o palco. Mas o bastidor, ele fica guardado na gavetinha, que não entra nas redes sociais. Então a gente precisa ter muita responsabilidade, porque senão a gente fica o tempo inteiro parecendo que a nossa vida não é legal, a gente fica o tempo inteiro chicoteando a nós mesmos, falando assim, eu queria isso, eu queria aquilo, mas... E a gente olhou as vitórias, né, Mi? O que a gente tem de vitória que a gente precisa celebrar? A realidade é que a gente está se comparando com 30 segundos de um post na rede social. E a gente começa a sofrer, mas se a gente pensar que as pessoas postam o melhor das suas vidas e os bastidores só quem vive sabe. E aí o que acontece? A gente está se comparando com o departamento de marketing pessoal da vida da pessoa, porque ela vai postar o seu melhor, ela vai postar o verde, ela vai postar a casa bonita, ela vai postar um momento feliz. Ninguém gosta de postar tristeza. Ninguém gosta. E assim, muitas vezes você está se comparando com a grama do vizinho, que ela é artificial, em vez de olhar para a sua. E o mais perigoso, que o Tapa do Flow é super importante hoje, o mais perigoso aqui é que quando você começa a se comparar com o outro, você deixa de focar no que você tem que fazer para chegar no seu propósito. Você está sofrendo, criando uma referência de outra pessoa, tentando se comparar a ela, e o que você sempre quis fazer, a sua intenção, ela simplesmente fica direcionada para outro e você deixa de ser você e de fazer o que tem que fazer para que você atinja o seu propósito, o seu objetivo, da sua felicidade. É exatamente isso, né? Porque a gente fica nessa comparação querendo invalidar nossas conquistas. Nós somos únicas. E por ser única, a gente não precisa ser igual ao outro. Eu não preciso ter a boca que aquela pessoa tem. Eu posso ter a minha e ser super legal e bonita com isso. Então por que eu tenho que entrar nos padrões que todas entram? A gente perde a nossa individualidade, a gente perde a nossa riqueza se a gente quer sempre ser outra pessoa. O que eu posso falar aqui, que eu acho que é super positivo, é o que aquela pessoa tem de positivo, mas pessoas de preferência reais, do seu convívio, que você admira. O que tem de legal? O que eu posso fazer para ter e desenvolver em mim uma característica que eu admiro em alguém? E não sobre posts, sobre redes sociais, que muitas vezes não são verdadeiras. Exato. A comparação, ela é uma desculpa. Muitas vezes ela é uma desculpa para você não agir. Porque é muito fácil você acordar, começar a reclamar que a vida do outro é melhor, que o outro tem mais dinheiro, que tem um melhor emprego, que tem uma vida incrível, que está na Disney, etc e tal. E aí você fica sofrendo, se vitimiza e o pior lugar do mundo para se estar é o de vítima. E a comparação faz com que você simplesmente deixe de agir e se torne uma vítima do todo. É isso que você quer para sua vida? Ninguém vai te tirar do lugar que você quer sair, a não ser você mesmo. E quando você se compara, o que acontece? Você simplesmente não sai do seu lugar. Você fica ali mirando na vida do outro, desejando a vida do outro. Quando você tem a sua riqueza única, a sua autenticidade, você pode explorar isso da melhor forma e sair dessa zona, focar em você, não se comparar e seguir em frente. E tem uma coisa a mais também que a comparação faz. Você está olhando e trazendo um foco negativo para a sua vida. Você está validando a vida do outro e deixa de validar a sua. Só que em vez de se comparar, você pode simplesmente se inspirar nas outras pessoas. Você pode inspirar, por exemplo, eu me inspiro na Lívia, ela tem várias coisas boas, mas para que eu siga uma inspiração, uma referência do bem,
para que me inspire, me ajude a transformar a minha história com a minha autenticidade, e não simplesmente eu querer a vida da Lívia, eu desejar o que ela tem, eu ficar sofrendo porque eu não tenho o que ela tem. Entende a diferença? A diferença é muito tênue, a linha é muito tênue, mas se a gente consegue entender, a gente consegue transformar esse sentimento que todo mundo tem, todo ser humano passa por isso, de comparação. Você muda um pouco o formato, muda a direção desse sentimento de comparação para uma inspiração, e aí começa a transformar a sua vida. Esses dias eu estava vendo exatamente falando sobre isso, né? Como é que eu posso celebrar as minhas conquistas? É um exercício que a gente pode fazer. O que eu fiz de legal que eu me propus a fazer hoje? Eu me propus que eu vou começar a fazer uma academia ou fazer uma luta, algo diferente. Tá bom, eu fiz isso hoje, porque eu falei que ia fazer hoje, eu fiz. Check, celebrei. Eu vou almoçar com uma amiga que me faz bem. É tão bom almoçar com quem a gente quer bem e quer bem a gente, que vai ser um papo gostoso. Ou vou almoçar com minha mentora, porque eu preciso bater um papo. Check. São coisas simples que a gente precisa celebrar, porque senão a gente fica o tempo inteiro olhando como se o do outro fosse perfeito. E a gente precisa ter o nosso objetivo, o nosso foco, e assim a gente celebrar as nossas vitórias. Você falou um ponto importante, porque a comparação, ela faz com que a gente não celebre as pequenas conquistas do dia a dia. A gente fica esperando o extraordinário, que é ou uma grande viagem, ou uma grande fortuna, ou uma grande promoção, e aí você começa a se comparar com o impossível, porque as coisas extraordinárias nessa visão, elas são mínimas, elas acontecem na menor parte da sua vida. O dia a dia, a jornada, se você começar a celebrar, como a Lívia falou aqui, as pequenas coisas, chegar à noite, faça um exercício à noite, o que aconteceu de bom hoje? O que eu posso melhorar amanhã? Sabe, muitas vezes as pessoas gostariam de ter a sua vida, não que isso seja bom, mas elas gostariam de ter a vida que você tem, e você está deixando de valorizar os pequenos momentos por conta disso. Já fui uma pessoa que me comparei muito, ainda me pego de vez em quando, só que hoje eu sei, porque somos seres humanos, né? A gente não pode aqui achar que nós somos perfeitas aqui, estamos dando lição, fazendo lição de casa, dando uma lição de moral. Não, muitas vezes eu pego me comparando. A diferença é que eu sei direcionar esse sentimento quando ele começa a me fazer mal. Não é isso, isso aqui não tá bom. Eu tenho que usar isso como inspiração para que, somado às minhas fortalezas, eu consiga ser melhor. Acho que foi assim que eu comecei a trazer uma solução para esse efeito negativo da comparação. Isso é tão legal, assim. A primeira pessoa que fez esse exercício comigo foi uma mentora que eu tive, e que ela falou para mim, na primeira vez que a gente sentou para conversar, ela falou assim: Lívia, quem você admira? Liste 3 pessoas que você admira e o que elas têm de bom. E nesse exercício, eu parei para pensar assim, quanto eu tô longe ou perto daquela característica da pessoa que eu admiro e que me faz admirá-la. Então, esse exercício é super legal, eu indico vocês a fazerem, para que a gente possa ir em cima, focado no objetivo, no seu crescimento, para que você chegue aonde você quer. E não ficar perdendo tempo, olhando só. Óbvio que é legal você olhar uma viagem de alguém que você está seguindo na rede social, para que você possa um dia ir para aquele lugar, estabelecer o seu objetivo de visitar aquele lugar, isso é ótimo. Mas não para a gente deixar de fazer o que precisa para chegar na viagem. Exato. E pensando até em como você pode fazer para transformar isso e para começar a fazer com que a comparação não seja algo que mine a sua existência, faça uma curadoria. A gente faz hoje, né? Uma curadoria de referências que podem te apoiar. Você não precisa ter uma ideia fixa em uma pessoa. O que as diversas pessoas que ou você segue na rede social, que você conhece, tem de bom que você poderia fazer com que aportasse no seu dia a dia, né? Trocar a velocidade por consistência. A gente vê as pessoas chegando lá. Nesse mundo de rede social, o algoritmo, na verdade, ele decide se você é bom ou não. E você acredita nisso, e aí você fica sofrendo e se comparando. Mas o que essa pessoa fez para chegar lá? Então, escolha algumas referências e tente se guiar e se inspirar por elas, mas não se comparar. Não esqueça que cada um tem algo único para mostrar. Você tem algo único, eu tenho algo único. Se você encontrar, com certeza, você vai ser muito mais feliz e vai ter talvez muito mais destaque do que outras pessoas. É encontrar o que você tem dentro de você. Acho que esse é um tapa do flow que eu dou para você, uma dica para você começar a mudar isso. Exatamente. Pare de se comparar, vá para frente, procure seus objetivos e vença.
Você é única e é positiva e é maravilhosa. E esse foi o Tapa do Flow de hoje. Espero que te ajude, que você consiga, neste momento, saindo desse vídeo aqui, parar de se comparar e usar as nossas dicas para que você seja mais feliz.